Pois muito bem. Os bolsonaristas não prestaram atenção, e eu estou falando, né, do gado que se manifesta aqui nos vídeos, aqui, né, os supostos eleitores de Bolsonaro, não se deram conta da denúncia que o Ciro fez lá na entrevista que ele concedeu à CNN. Não se deram conta disso aí. Não falam. Só ficaram irritados e bravinhos porque o Ciro, né, só deu óbvio, né? Deu, né, ficou lá que, né, foi uma prisão óbvia que, né, da prisão do Bolsonaro. E, por sua vez, a cúpula do PT não falou nada, a imprensa como um todo não falou nada, mas ele falou. Ele falou. Quem que falou alguma coisa sobre a denúncia que o Ciro fez e que ele explicou no seu canal, na sua New Lester, no domingo? Quem que falou? Quem? Ah, você já sabe. O tio Rei, o neolulista. O neolulista Reinaldo Azevedo falou. E nós vamos ouvir o que o neolulista Reinaldo Azevedo tem a dizer. Claro, porque é importante. Então vamos ouvir o que o neolulista Reinaldo Azevedo falou da denúncia do Ciro Gomes. E o Cirão das Massas, hein? Ê, Cirão das Massas. Cirão acusou. E a extrema-direita entrou e falou, é isso mesmo, governo Lula, roubalheira, corrupção. Hã? O Ciro acusou, fez uma acusação muito grave. Aliás, vamos começar com um vídeo do Ciro. O Ciro diz que tem um escândalo envolvendo os precatórios que é maior que Petrolão, Mensalão, que é uma roubalheira de bilhões. Põe aí a acusação do Ciro, vai. Você vai poder entender mais detalhadamente o que talvez seja o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Pelos valores envolvidos, é mais do que a soma do Mensalão com o Petrolão. Trata-se do escândalo dos precatórios, em que 93 bilhões de reais do dinheiro público saíram dos cofres do governo, não para os seus credores verdadeiros, mas para os bancos que tinham informação privilegiada. 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula aos bancos. Diretamente? Não. É claro que eles montaram um esquema para disfarçar isso. Ninguém faz corrupção passando nota fiscal. É assim que se assalta uma nação, é assim a nova corrupção do lulopetismo. Olha, infelizmente, né, e acho que o Ciro deveria formalizar uma acusação contra alguém para que, né, tivesse que provar, porque não é verdade. Os números não são esses. Não! Quais são E é os muito números? grave quando alguém que já disputou tantas vezes a presidência da República né, se sai com essa. Como é que é? 93 bilhões? 93 os bilhões. bancos, o governo em conluio com os bancos. Quais são os números de verdade? Quem é que me fala os números de verdade? Vai Quais lá. são os Reinaldo, números? dos Aonde? 93 bilhões de reais de precatórios atrasados quitados pelo governo federal após a autorização dada pelo Supremo Tribunal Federal em novembro do ano passado, somente 3 bilhões e 180 milhões de reais foram pagos aos bancos detentores desses títulos judiciais. Os dados são do Banco Central. Além disso, dos 3 bilhões 180 milhões, apenas 1 bilhão e 680 milhões são precatórios adquiridos pelos bancos de terceiros. Os dados contradizem o que o ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT, acabou de dizer. No domingo passado, denunciou o que chamou de o maior esquema de corrupção da história, superando o Mensalão e o Petrolão juntos. O Banco Central que disse isso. Peraí. Só se tem... Vamos falar baixinho. Falar baixinho. Que é pra ninguém escutar.
O tio Rei não sabe disso. Não sabe disso. Oi, sabe, não quer falar, né? Claro. Quem que controla o Banco Central hoje? Ele não sabe, né? Pois é, né? São os bancos. Você confia no Banco Central? Dos dados de um Banco Central cujo controle está na mão dos bancos? Que efetivamente, né, pela tramitação, pelo que o Ciro explicou, lucrariam muito com a denúncia que o Ciro mostra com essa transação, Aí você, não, porque os números do Banco Central diz que são 3 bilhões. Se fosse 3 bilhões, esse seria 3 bilhões, vocês acham que é pouco? 3 bilhões é pouco? Acham que é pouco? Como se fosse 3 bilhões, fosse 3 centavos? Olha a irresponsabilidade desses caras. Mas, tio Rei, tu no mesmo programa, nesse mesmo programa, nessa mesma bate-emissora, tu fez rasgados elogios para o André Esteves. Por quê? Por que será? Então tu tem que defender, né? Quem patrocina, provavelmente. Tinha uma novela chamada Salvador da Pátria. Salvador da Pátria. Tinha uma personagem na novela feita pelo nosso saudoso Luiz Gustavo, o Juca Pirama. O Juca Pirama do lulopetismo, senhor Reinaldo Azevedo. Tu que criastes o termo petralha lá atrás. Neste mesmo programa, tu fosses aquele que dissesse que a crise política e econômica brasileira se deu pelo PT. E agora tu defende este governo passando o pano para esse escândalo de corrupção. Parabéns, tio Rei. Parabéns. Olha que cara de pau, hein? Para não dizer outra coisa. Vamos lá. Olha, então é o seguinte, né? 3 bilhões e 180 milhões de reais foram pagos aos bancos, desses 93 bilhões. Né? É pouco. Pouco mais de 3%. Pouco mais, é um pouquinho, é uma barbada. E Só de isso. precatórios que foram adquiridos de terceiros, Hum. a gente tem aí, o quê? Nem 2%. Ah, tá. É muito grave, viu, Ciro? É muito grave. Porque aí você teria de demonstrar, falar assim, não, esses números são falsos. E não são. Ah, não são. Conheço pessoas, conheço advogados que têm clientes, que têm precatórios. Para receber, Coutinho, é uma dificuldade gigantesca. É verdade, isso é verdade. O governo cria dificuldades para pagar. Não é assim, vai chegando, vai pegando. Não é mesmo. Não, isso é verdade. Ainda que se tenha decidido corretamente pagar. Esse negócio de ficar colocando assim, o Ciro pode estar ressentido o quanto for, magoado o quanto for. Agora é ressentimento Ciro. Agora, fazer isso é colocar a própria política no alvo e se aliar na prática à extrema-direita, que não tendo o que criticar do governo, resolve inventar uma pauta do outro mundo. Ah, tá. O Ciro que apresente as provas. Pare de fazer live na internet. Ah, tá. Apresente a evidência. Ah, tá. E de resto, essa aquisição de precatórios de terceiros não é ilegal. Ah, mas Mas ela é mínima, ela é irrisória. Pode não ser ilegal, mas é moral?
Agora me diz uma coisa, Reinaldo. Tu acha mesmo que o Ciro, um homem experiente como vai inventar uma coisa do nada, como tu está dizendo, está inventando? É o Juca Pirama do petismo. É o Juca Pirama do lulopetismo. Chama-se Reinaldo Azevedo. Financiado pelo rentismo. Por quê? Porque é amiguinho do André Esteves. Por quê? Porque o teu programa é tendencioso. Por quê? Há 2 verões atrás tu falava mal do PT e agora tu lambe as botas do Lula. Será? Tu foste a voz do impeachment da Dilma. Tu eras o número 1 da imprensa, não querido pelo petista que hoje te aplaude. O grande golpista, um dos grandes golpistas. Mas vocês, né, luístas, vocês esquecem disso. Nós não. É que este canal tem a função de lembrar daquilo que muitos querem esquecer, botar para debaixo do tapete. Comprove o que você está falando. Porque quem diz que eu tenho que aceitar que o que você está falando é verdade? Eu não sou obrigado a aceitar e dizer que o que está falando é verdade dentro de um banco central que é comandado hoje pelos bancos. E como se fosse 3 bilhões, mesmo que fosse só 3 bilhões no montante de 90 e poucos bilhões, é claro que é muito menor o valor do que 90 e poucos bilhões. Mesmo assim, é dinheiro que dá para fazer muita coisa com 3 bilhões. Então, se averigue. O que você tiver a fazer era colocar e dizer o seguinte: eu não vou contestar, eu vou fazer com que haja uma pressão para que o Ministério Público averigue isso. Mas o que você faz não é jornalismo, Reinaldo Azevedo. Você faz militância política disfarçada de jornalismo. Eu não sou jornalista, não faço canal de jornalismo. Eu faço um canal de análise política que tem um viés político, porque eu nunca escondi em quem eu voto e qual a minha tendência política. Portanto, eu sou honesto com o meu público. Agora, você dá uma de isento. Você dá uma de isento, mas a sua análise nunca foi isenta. Ela sempre é ceivada de interesses, como dizia Brizola. Essa que é a verdade. E nós aqui vamos bater de frente contigo, sim, senhor Reinaldo Azevedo. Por quem disse que eu vou acreditar nos teus números? Quem disse que eu vou acreditar nos teus números? E você acha que o Ciro é um louco que não tem comprovação nenhuma, que não tem documentação nenhuma, que não estudou, que não averigou isso? É que vocês acham, vocês petistas e bolsonaristas, vocês acham que todo mundo age como vocês, que falam coisas sem ter comprovação de coisa alguma, que agem sem moralidade como vocês. Essa é a questão. Vocês acham que todo mundo está no mesmo pé de igualdade de vocês, porque você é cúmplice disso. Você se faz de defensor da democracia e em 2015, 2016, só foi para o lado da contra-Lava Jato porque ela ia pegar você também. Envolvendo lá a tua relação com o Aécio Neves. Num caso obscuro, sim, porque foi uma sujeira que fizeram contigo. E aí depois vem a tua narrativa petista de que o que o Ciro está fazendo é uma coisa de ressentimento, que o Ciro está ressentido. É sempre assim. Quando o Ciro denuncia algo do governo Lula, é porque o Ciro está ressentido.
Não, não há ressentimento. Há análise. E as coisas estão legais. Aliás, o próprio Lula, o teu ídolo Lula, está dizendo que as coisas estão aquém do que ele prometeu. Ele reconheceu agora, tá aí, esses dias aí ele falou isso. Se não me engano, ontem e hoje. Ontem. Mas isso vocês não falam, porque vocês distorcem tudo. Juca Pirama do jornalismo brasileiro que não merece crédito algum. É isso que eu tenho para dizer ao senhor Reinaldo Azevedo.